pelo poder da revelação da Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo. Nos submetemos debaixo da Tua autoridade. Nos submetemos debaixo da Tua direção. Reina de agora e para sempre. Assim nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Faça-me uma gentileza de cumprimentar alguém antes de tomar o seu assento. Il est hors de question que tu passes sans les toucher. Qu'il n'est de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu. Obrigado, Deus. Ok, Deus te abençoe, amém? E sei que todos nós seremos abençoados, amém? Então, eu vou terminar o ensinamento que começamos no domingo sobre a influência espiritual da... Não é influência. Diga. Como crescer na autoridade espiritual. Yeah. E domingo foi muito bom, amém? Uau, tem poucos minutos já. Foi muito bom, citamos 2 pontos. Que era crescer crescer na comunhão com o Espírito Santo em oração. Yeah. É diferente crescer na comunhão com o Espírito Santo. Estou a falar crescer na comunhão com o Espírito Santo em oração. Por que eu coloquei essa ênfase que eu dizia no domingo? Crescer na comunhão com o Espírito Santo em oração. É diferente entre eu estou a orar, uma coisa é eu entrei em oração, outra coisa é estou em oração, em comunhão com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, acredito que sim, vai nos ajudar. Romanos capítulo 8. Coloca ainda versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está vendo como é que é? É só uma oração diferente, não é uma oração, estou a orar, Pai, obrigado, não. É uma oração guiada pelo Espírito Santo de Deus. E a tua autoridade cresce nessa dimensão de oração, em que o Espírito Santo é que te leva a orar e coloca sujeitos precisos no teu espírito. Diz, não sabemos como orar. Quando tu entras em oração, saiba várias coisas acontecem. Uma delas é que o Espírito Santo impacta você, impacta sobre você a graça dele. Há uma graça específica liberada pelo Espírito do Senhor. É uma graça específica. A segunda coisa, você recebe instruções no Espírito. Recebe direções no Espírito, no lugar de oração. Além da impactação do Espírito, você recebe instruções no Espírito. Primeiro de Coríntios capítulo 14. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Versículo a seguir. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Versículo a seguir. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Noutra forma de dizer, quem ora em língua edifica-se a si mesmo. Ok, eu vou colocar assim. No lugar de oração você recebe a palavra edificar, é a palavra oikodomio. Significa carregar-se. Quando uma bateria do teu telefone está sem carga, você ao colocar, você recebe uma energia. É a mesma palavra oikodomio, carregar-se a si mesmo. É a palavra edificar-se. É tipo, estão a construir, está no primeiro andar, segundo, vai crescendo. É a mesma coisa no Espírito. Quanto mais você passa tempo em oração, mais você se edifica. Mais o teu Espírito cresce, a tua autoridade também cresce. Diz, quem ora em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja.
Edificar. Então, quando tu entras em oração, você carrega-se assim. Você busca uma força diferente. Busca uma energia diferente. E claramente, você é impactado com uma outra autoridade. Você vai notando sempre que você passa um tempo preciso em oração, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, você sai com ousadia. Você nota que você sai com uma ousadia, uma certeza no teu espírito, uma agressividade, vou colocar esse termo, uma agressividade que isso eu vou vencer. Mas o que te traz isso? É o lugar de oração. Então, você cresce na autoridade, na comunhão. Atos capítulo 4, acredito que sim, depois de João e Pedro, depois de realizarem um milagre, então foram levados ao Sinédrio, lhes proibiram que ele não falasse mais em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando eles chegaram ao céu, contaram, todos entraram em oração e o lugar onde estava mexeu. Foi eletrificado e quando saíram, a Bíblia diz, pregaram a palavra com ousadia. Mas o que trouxe aquilo? Lugar de oração. Lugar de oração traz isso. É que traz uma ousadia no teu espírito. Você cresce na autoridade. Tu não tens como crescer na tua autoridade sem a oração. Não vai funcionar. Não espera você crescer na autoridade em que tu não tens um tempo preciso. Meus amados, eu sei claramente que tu tens várias ocupações, eu acredito nisso. Mas procura em algum momento em que tu tens um tempo dedicado em comunhão com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Não é uma oração, Pai, obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado, eu abençoo o dia de hoje, amém. Ok, é possível em alguns momentos você fazer isso, mas saiba sempre reservar algum tempo. Mesmo a conduzir, você pode tirar esse tempo. Mesmo a cozinhar, pode tirar esse tempo. Quando a Bíblia diz orar sem cessar, não te diz que orar sem cessar só quando tu entrar no teu quarto, já está tudo acabado. Todo o tempo que for preciso você estar em oração, aproveita. Alguém está comigo? Então, eu estava a estudar a vida de Daniel. Claramente que sim, é de uma linhagem dos príncipes, quando foram buscar eles em Jerusalém. Mas uma coisa que você nota em Daniel era o nível da sua espiritualidade, ou seja, o que ele priorizava mais. Sabe, os homens lá tentaram de todas as maneiras, como é que nós podemos apanhar Daniel? Como é que nós podemos enfraquecer Daniel? Se o inimigo destruir a tua vida de oração, te destruiu. Quando tu notares ataques na tua vida de oração, saiba que esse ataque é severo. Sempre que tu notares que a tua vida de oração está a ser atacada, isso vai além da tua vida de oração. Eles queriam tirar Daniel como um dos representantes, ou seja, havia vários ministros, depois 2 que controlavam todos esses ministros. E Daniel era um deles, mas a Bíblia diz que Daniel estava a sobressair-se dentre todos. Mas só que eles não sabiam qual era a força de Daniel. Tentaram em tudo, notaram que ele é íntegro, viram que não há problema. Disseram, não, para lhe enfraquecermos, é só olharmos a sua vida espiritual. Se nós eliminarmos a sua espiritualidade, eliminamos tudo nele. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, no versículo 1. Apareceu bem ao Dário, construiu sobre o reino 120 príncipes que tivessem sobre todo o reino. Versículo a seguir. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Aos quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Ok? Então mesmo Daniel sobrepujou esses presidentes. Põe-me NVI ou NTLH. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores, os satrapas ou sátrapas, por suas grandes qualidades que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Versículo a seguir. Diante disso, os supervisores, os sátrapas ou satrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente nem corrupto.
Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. A menos seja algo. Entenda, quando tu notas, na igreja estão a criar situações, e toda a situação que foi criada, imagina, né? Não é na igreja que criaram, algum irmão criou alguma coisa, ou uma situação que machuca o teu coração. Se pergunta qual é o nível dessa situação, que até chegou num ponto que você já não consegue orar. Isso é muito mais do que aquela discussão com o irmão. É que nós não demos conta. Se você notar, aquilo que foi arquitetado era uma coisa simples, mas afetou a tua espiritualidade, afetou a tua relação com Deus, então está além daquela discussão. Aquela discussão foi apenas uma porta que o inimigo achou para atacar a tua espiritualidade. Estava além daquele ser primeiro, porque eles eram primeiros ministros. Mas eles queriam ver como é que nós podemos tirar Daniel. Disse, a não ser que seja a lei do Deus dele. Versículo a seguir. Assim os supervisores, os sátrapas, de comum acordo foram falar com o rei. O rei Dário vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto e impor uma proibição segundo a qual todo aquele que orar a qualquer Deus, a qualquer homem, nos próximos 30 dias, excepto a ti, o rei seja tirado na cova dos leões. Quer dizer, você não pode mais orar a ninguém. Como quem diz, nós queremos matar a tua adoração. Ok, pula para o versículo 10. Foi ordenado isso, o rei aceitou. Disse, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cuja janela davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer, 3 vezes ao dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Noutra forma de dizer, isso é que mantinha a autoridade de Daniel naquele lugar. Disse, fazia sempre a mesma coisa. Deus um dia me ensinava o seguinte: o que te torna forte espiritualmente não é porque você ora muito, é a disciplina que você mantém naquilo que você faz sempre. Se você estudar a vida de Daniel, o que lhe tornava forte perante os outros, não é porque ele orava, não, é o que ele fazia isso sempre. Tudo que você faz repetidamente entra até no teu DNA. Sabe, havia um senhor, gostava muito de moto. Morre num acidente, a esposa grávida, ele morre, não vê o filho a nascer. 6 meses depois, o menino nasce. Como aquele senhor crescer tanto com a moto no seu espírito, tudo nele funcionava em moto. Não é que aquela criança, quando nasce, a primeira paixão dele é moto. Brinquedo para ele era só moto. Quando cresceu, também só queria ter moto. Tudo que você faz repetidamente, isso é a ciência que prova, não é o Júlio, é a ciência que prova isso. Tudo que você faz repetidamente, as informações entram até no teu DNA. E claramente, como entrar no teu DNA, ao passar ao seu filho, claramente os cromossomas vão se manifestando. Isso é ciência, isso não tem nada de espiritualidade. É mesmo só ciência. Então, o que você faz continuamente é que torna a sua força. E a força de Daniel era que constantemente ele se mantinha em oração. Versículo a seguir. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda de Deus. Em seguida foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Eles sabiam como é que podemos atacar Daniel. Não, na sua vida de oração. Eles não conseguem ter emprego por causa da tua vida de oração. Nem porque você chega muito cedo. Se não conseguem teus filhos, não é porque você é muito limpa em casa, não ficam doentes. Não, é por causa da tua vida de oração. Se não conseguem os teus negócios, não é porque você atende bem os clientes. Claramente que sim, faz parte. Mas a tua vida de oração joga muito papel. Se afetarem a tua vida de oração, afetaram a tua vida. Se afetarem a tua vida de oração, afetaram a tua força, as tuas energias. Porque o mundo funciona através das energias, ou positiva ou negativa. Então, quando afetam a tua vida de oração, afetam a tua força. E claro, noutra versão, a palavra força é energia. É a palavra dúnamo, nós falamos dínamo.
gerador de energia. Aleluia. E no segundo ponto, isso era apenas para recapitular, nós falamos sobre crescer no conhecimento e na revelação da pessoa de Jesus Cristo, do Senhorio de Jesus Cristo. É isso, não é? Que tu tens na tua nota. Crescer no conhecimento e na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não só crescer no conhecimento, mas na revelação. Revelação é um conhecimento específico que você tem acerca da pessoa de Cristo. Qual é a tua revelação? A palavra revelação é a palavra apocalipse. É abertura, é tipo remover o véu sobre alguém. É tipo, alguém estava com o véu à frente, o remover do véu é apocalipse, abertura. Abertura dos olhos. Qual é a revelação? Diz que você começaste a seguir esse Jesus. Qual é a revelação que você tem acerca de Jesus no teu espírito? Porque eu gosto daquilo que um amado dizia. A Bíblia só funciona na parte que você crê. Aquilo que você não crê não funciona para você. O que você acredita, a Bíblia vai funcionar para você. Noutra forma de dizer, vou dar um exemplo. Se você acredita que Jesus só pode curar dor de cabeça, aquela parte vai funcionar para você. Mas há alguém que acredita que Jesus pode curar leucemia, tensão alta, qualquer doença. Ela acredita até lá e Deus opera nesse nível de fé com ele. Qual é a revelação que você tem acerca de Jesus Cristo? Qual é o entendimento no teu... Entenda, outra coisa é o que o pastor anda a falar, outra coisa o que você acredita. Uma coisa é aquilo que eu acredito e tento transmitir essa mesma fé para ti, como Paulo disse. Disse, segue-me como eu estou a seguir a Cristo. É aquilo que o Paulo disse. Mas eu quero que tu tenhas uma revelação. Qual é a tua revelação acerca de Jesus? Se Cristo aparecer para ti hoje, perguntar, quem você diz que eu sou? Qual é a revelação que tem de mim? Estamos a seguir esse Jesus, mas qual é o entendimento forte que eu posso dizer que por causa desse homem eu aceito a morte? Porque tu não podes, imagina que alguém chega, diz, se você dizer que eu abandono Jesus, vamos te matar, ou seja, vamos te deixar em vida. Se você dizer que eu vou seguir Jesus, vamos te matar. Você vai falar, eu vou seguir Jesus, só assim? Qual é a revelação que teu espírito tem? Por que esses homens chamados Pedro, Tiago e João aceitaram a morte de forma nefasta ou de forma tão brutal? Sabe que o Pedro morreu de uma forma tão estranha, sabem, não é? Pedro, você imagina Tiago ou Estevão, vamos só ver o historial de Estevão, a ser apedrejado, mas mesmo assim disse que olhou, viu Jesus sentado no trono. Uma revelação piamente clara. Aceita que as pedras vêm no corpo porque tem uma revelação acerca de Jesus. A minha pergunta é, qual é a revelação? Um conhecimento e uma revelação, algo que é um rema para ti, acerca do senhorio de Jesus. Porque quando você não cresce nesse nível de revelação, você vai seguindo Jesus com base naquilo que as pessoas estão a dizer. Ah não, eles estão a seguir, eles gostam de louvar, mas qual é a revelação de louvor que eu tenho? Eles gostam de adorar, mas qual é a revelação de adoração que eu tenho? Quando eu adoro, o que acontece? Qual é o impacto da adoração quando eu estou a cantar? O que acontece? Tu tens que crescer nesse nível de conhecimento. E Paulo dizia algo muito bom. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos voltar só um pouquinho ontem, naquilo que eu disse no domingo. Versículo 15. Por essa razão, desde que eu ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Versículo a seguir. Peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Continua só. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança a qual ele os chamou, que são as riquezas da glória e herança dele concedida aos santos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dos mortos, dentre os mortos, assentando à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo o principado, ou de todo, aqui põe ACF, ou gosto daquilo que vem, todo o principado.
acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. Está falando de Cristo. E sobre todas essas coisas construiu como cabeça a igreja. Se construiu cabeça da igreja, não a igreja, da igreja. Que é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Imagina só essa revelação. Paulo, essa é a oração de Paulo. A igreja de Corinto. Diz que eu vi a fé de vocês, não cesso de orar então por vocês. Para quê? Para que a vossa revelação acerca dessa pessoa que é chamada Jesus cresça. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Diz, por esta razão, nós também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejam cheios pelo conhecimento da sua vontade. Paulo sempre pedia, quando eu vi que você aceitasse a Cristo, disse, eu vou começar a orar a ti para que você cresça no conhecimento. O conhecimento deve crescer em toda a sua sabedoria e inteligência espiritual. Continua. Para que possas andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Ok. Vai no versículo 12. Verso 12, como é que diz assim? Dou graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. O que é que tu entendeste aqui? Dou graças a Deus, que nos fez idôneo para participar na herança. Não é para... Oh, meu Deus. Ai. Eu dou graças a Deus, diz ao Pai, que nos tornou idôneo. Quem está escrevendo isso é Paulo. Para participar da herança dos quem? Dos santos aonde? Ai. Diz, dou graças ao Pai que nos permitiu hoje participar da herança dos santos no reino da luz. Agora ele vai escrever um pouco o que esse reino da luz é. Só para você dizer, para saber aonde é que tu estavas, agora aonde é que você fazes parte. Versículo a seguir. O qual nos tirou das potestades das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amor. Não vai nos transportar, já fez isso. Imagina só, tu já tens esse conhecimento. Diz que eu dou graças a Deus que nos permitiu agora participar da herança. Herança é o que alguém já conquistou. Alguém já conquistou, deixou para você. Alguém já fez e disse, olha, essa casa é uma herança. Esse carro é uma herança. Você não pagaste nada disso. Deus nos tornou idôneo, maduro para participar lá. Por quê? Nos transportou do reino das trevas e nos colocou na luz. Aonde é que é a luz? Ele disse ali, no reino do seu Filho amado. Sabe quando um dia Jesus contava acerca de Lázaro, o rico e o Lázaro? Aquilo não é uma parábola, aquilo é uma realidade espiritual. Disse um dia, ele não disse que é uma história. Disse um dia, houve um dia, um homem chamado Lázaro que era pobre e um rico que não citaram o nome. O rico morre, o pobre também morre. Naquela altura, as pessoas quando morriam em Cristo, ou em Deus, porque não era em Cristo, Jesus não estava cá. Estavam no céu de Abraão. Aqui estamos no céu de quê? Do seu Filho amado do amor. Você quando morre em Cristo, você participa nos Filhos amados do amor. Por isso que a Bíblia diz que quando ele morre, ele leva cativo o cativeiro. Todos que estavam no reino de Abraão passaram para o reino do seu Filho amado no amor. Passaram naquele dia, quando Cristo ressuscita, leva todos. Disse, levou cativo o cativeiro. Continua. Eu quero ver aqui na minha Bíblia mesmo. Por que eu quero que você conheça ou tenha essa revelação? Vai te ajudar a afirmar a tua vida cristã. Você terá a ousadia de falar desse Jesus. Ok. O qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho do amor, em que temos a redenção pelo seu sangue. Redenção ou seja, pagar algo. A palavra redenção, como é que era usado? Se eu quero redimir alguém, eu tenho que pagar algo para o ter. Resgatar. Ele diz que em que temos a redenção pelo seu sangue. Diz, através do sangue nós fomos resgatados. Através do sangue, o sangue foi vertido para que nós possamos ser resgatados.
Porque o dealer, ou seja, o dealing com Satanás foi como? Epa, você aceita, então receber, então essa autoridade, sim, aceito. O que você vai dar em troca? Dou a minha vida. A tua vida, sim, dou a minha vida. Eu aceito morrer por causa dele. Ok? Teu sangue, o meu sangue. Ela apresenta o sangue para resgatar o homem. Por que Deus se fez homem? Ou seja, por que Jesus tinha que vir? Era para resgatar o homem. Como a situação era do homem, tinha que ser um homem igual, morrer por causa do homem. Então Deus se encarnou no corpo de Cristo e morreu no nosso lugar. Diz, aquele que não conheceu o pecado, lhe fez pecado por nós, para que através dele nós fôssemos chamados justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, nunca cometeu o pecado, mas imputou sobre ele toda a natureza do pecado. Eu quero pegar só uma parte. O 15, põe o 15, vamos pular. Diz assim: o qual quem? Jesus disse, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, na antiga aliança ninguém conseguia ver a Deus. A primeira vez que os anjos viram a Deus quando Jesus se apresentou no céu. É a primeira vez que viram como é que Deus era. Diz, Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele não conhecia como é que era Deus, não sabiam. Porque Deus, diz, é uma luz que ninguém pode aceder. Então, para nos ajudar a termos acesso, como ninguém pode ver e aceder àquela luz, disse, ok, vou diminuir o meu brilho, vou me encarnar no corpo humano. E vou me manifestar em Cristo. Diz, Jesus é a imagem do Deus invisível. Imagem do Deus invisível. Quando nós subimos no céu, quando estiver a procurar, onde está Deus? Você vai ver Jesus sentado no trono. Ainda com as feridas. Ele não vai tirar as feridas. Que é para você ter certeza que essa Bíblia não é uma mentira. Porque se ele chegar lá, você chegar lá, não encontrar as feridas nas mãos dele, como é que tu vai saber que é esse homem? Você vai encontrar ferida nas mãos, ferida nos pés, ainda furado. Da mesma forma, quando Tiago perguntou, disse, ainda duvidas? Estou aqui, veja. Fantasma não come, Tiago. Veja, estou a comer. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível. Qual é a revelação que você tem? E o Paulo está a falar isso. Paulo não estava com ele vivamente. Por que o Paulo é bom? Paulo nos explica a revelação que ele tem acerca de Cristo. Porque quem estava com ele era João. Nunca você vê João falar Jesus é mais do Deus invisível. Nem Pedro. Por mais que um dia ele revelou, tu és Cristo, o Filho de Deus. É a revelação que Pedro tinha. Jesus disse, não é a carne nem o sangue que te revelou. Disse, meu Pai. Essa é uma revelação que não veio de um conhecimento da lei de Moisés. É uma revelação do Espírito. É a mesma coisa que Cristo nos chama. Qual é a revelação que você tem dessa pessoa chamada Jesus? Porque se você não tiver nenhuma revelação, a tua autoridade é muito fraca. Tu não terás nenhuma expressão espiritual. Porque tu não sabes com esse Jesus que anda dentro de você. Que nós chamamos Emmanuel, Deus conosco. Qual é a revelação que você tem dessa pessoa? Até onde essa pessoa pode te levar? Vai no versículo 19. O que está escrito? Eu quero pegar mais uma parte. Disse, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Disse, foi da vontade de Deus que toda a plenitude, o que isso é? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito habitassem corporalmente nele. E a Bíblia diz que como estamos unidos nele, nós também recebemos essa plenitude. Imagina só essa dimensão de conhecimento. Diz, foi do agrado de Deus, toda a plenitude de Deus habitasse em Jesus. Depois diz, como nós estamos unidos com Jesus, nós também recebemos essa plenitude. Agora imagine esse nível de conhecimento. Ele tem toda a plenitude. Como eu estou unido com Cristo?
Paulo disse, você não sabe que o vosso corpo é templo de Jesus? Você farás, ou estás a fazer esse corpo como um lugar de meretriz? Meus amados, quando o teu conhecimento sobre a revelação da pessoa de Cristo não cresce em ti, parece que o nome de Jesus para ti não é nada. Porque tu não sabes qual é a dimensão desse homem chamado Jesus. Jesus é o Deus invisível. Não é irmão de Deus, não é vizinho de Deus. É o Deus invisível. Aquele que não tem começo, não tem fim. Ele chama de Alfa e Ômega. Aquele homem que tem a chave da morte. Venceu a morte e tem a chave da morte. O seu nome é Jesus. Mas nesse nível de revelação, claramente, quanto mais aquilo vai crescendo, vai te dar ousadia em se afirmar: eu sou cristão. Quando isso cresce em você, é aquilo que aconteceu com Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João iam para o templo toda hora, iam para o templo. Iam para o templo e estava lá sempre um coxo. Estava há mais de 40 anos coxo. Mas um dia, depois de ser impactado com o Espírito Santo de Deus, de terem conhecimento sobre o poder do nome de Jesus, a Bíblia diz em Atos capítulo 3, Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração. Uau! Ei. Era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. O que te traz essa ousadia é a revelação que você agora tem. Não é um Pedro que naquela vez, quando Jesus lhe prenderam, perguntaram para ele: você não estavas com ele? Ele disse: não, eu não conheço. Não é esse Pedro mais. Não é aquele Pedro, quando lhe pediram o barco, houve multiplicação de peixes, depois ele se escondeu, disse: tenha misericórdia de mim, eu sou pecador. Não é esse Pedro mais. É um Pedro com um nível de revelação diferente. Não é aquele Pedro que lhe repreenderam, está a falar que eu não vou morrer? Sai, Satanás. Não é esse Pedro mais. É um Pedro diferente. Olhou para o coxo e disse: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. O que te leva a essa dimensão não é outra coisa, é o conhecimento que você tem. É o nível de entendimento que você tem. Esse nome pode. Qual é a revelação que eu tenho acerca do nome de Jesus? Meus amados, eu volto a afirmar para vocês: o nome de Jesus não falha e nunca vai falhar. Eu quero que isso fique claro para você. O nome de Jesus não falha. Ele não tem mais poder porque você ora pouco. Ele é poderoso porque Deus o disse. O nome está acima de todos os nomes. Mas depende da dimensão da revelação que você tem. Levanta-te e anda. Versículo a seguir. Tomando pela mão direita o levantou. Logo seus pés e artelhos se firmaram. Meus amados, imagina esse nível de revelação que você vai tendo da pessoa de Cristo. Um conhecimento não é porque ando com um irmão que anda a falar sobre o nome de Jesus. Não, é um conhecimento pessoal. É um conhecimento que está no teu espírito. Dormes com ele, acordas com ele. Se eu falar que o nosso irmão aqui é contabilista, ele dorme contabilista, acorda contabilista. Você pode não ver diploma, você sabe, ele é contabilista. Ele não precisa ir em casa falar que eu sou. Porque se você lhe colocar por balanço ali, por balancete, ele vai te fechar aquilo. Porque ele faz esse trabalho. Ele não precisa ter o diploma para falar que ele é contabilista, não. Ele anda com a contabilidade dentro dele. Se ele é advogado, anda com aquilo dentro dele. Se ele é médico em qualquer país, se colocarem os instrumentos, ele faz as coisas. Tem a revelação própria naquilo que ele já faz. Mas o que ele habilita é o conhecimento que ele adquiriu. O que ele tornou contabilista não é porque ele acordou de manhã e disse eu sou. É o conhecimento que ele adquiriu e tornou aquilo que ele é.
O que ele tornou médico, não é porque ele disse, eu sou médico. O conhecimento lhe deu a habilidade de abrir o coração de alguém. Todo mundo fala, acabou. Ele disse, não, não acabou nada. Dê-me só algumas horas. Vai fechar, vai organizar. Depois de um tempo a pessoa acorda, todo mundo olha. Mas qual é a ousadia que faz com que alguém abra o coração? O que te dá ousadia é o nível do conhecimento que você tem. Como é que alguém vai dizer que não vou operar o teu olho? Eu não vou tentar isso. Como é que vou pegar a faca? Vai voltar como? O que te habilita a fazer isso é o nível do conhecimento. Eu posso orar, ele só chega, nem precisa orar. Chama o homem que vai pôr anestesia, como é que eles chamam? Você já conhece o nome dele? Chega lá toda a equipa, cada pessoa faz a sua parte, e ele chega, tira o olho, faz aquilo tudo, tira a catarata, volta. Depois de um mês ou de 15 dias, retiram aquilo, a pessoa volta a ver. Eu não vou tentar isso. Nem maluquice. Não vou, mas o que é que me limita? Conhecimento. Não é porque não é outra coisa, conhecimento. É a mesma coisa na vida espiritual. Quanto mais conhecimento você vai tendo, mais acesso a vários lugares, a várias coisas você vai tendo. O que faz com que um médico tenha muitos casos, não é só porque ele chamou-se médico, o nível do conhecimento que ele tem, a habilidade que ele tem de resolver problemas, lhe trazem mais casos. João capítulo 14, no seu versículo 13. Eu amo esse João. Jesus, nos seus últimos sermões. Estou sempre no segundo ponto. Começa no versículo 10. Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz a obra. Versículo a seguir. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Mas fará maior do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Quem acredita que Jesus foi? Quem crê que Jesus foi? Então, esse versículo te pertence. Se crê, pelo menos, pelas obras que eu faço. E nós vimos tantas obras que esse homem fez. A Bíblia diz que se todas as obras que Jesus fez fosse escrito, diz, não haveria livro para conter aquilo. É aquilo que a Bíblia diz. Não haveria livro para conter, para registrar todas as obras de Jesus. O que eu amo é o versículo 13. Jesus coloca uma declaração extraordinária. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo. Não colocou algumas coisas. Tudo que você pedir em nome de Jesus. 14, venho a gravar de novo. Eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Imagina essa revelação que você tem. Eu fazia isso, naquela altura eu estudava no médio, em 1999, 2000, na gestão do Kikolo. Eu vivia no Hoje Ainda, lá então de 1 de junho. Eu chegava na paragem sem dinheiro de táxi, mas eu orava em nome de Jesus. Um conhecido ia me pegar. Porque eu acreditava que tudo que eu pedir em nome de Jesus, o Pai fará. E acontecia várias vezes, irmão. Eu ia no limite do mesmo tipo. A primeira aula, o primeiro tempo começa às 13. Até 12h50, estou a crer. Em nome de Jesus, alguém vai me levar. Você está no limite. Não, eu estou a crer que em nome de Jesus vai dar certo. Porque esse versículo estava no meu espírito. Tudo que você pedir em nome de Jesus, Ele vai fazer. Se pedir qualquer coisa, meus amados, cresça nesse conhecimento. O nome de Jesus é para tudo. Não é para algumas coisas. Eu vou nesse óbito em nome de Jesus. Eu vou nessa entrevista em nome de Jesus. Eu vou nessa consulta em nome de Jesus. E Paulo em Colossenses diz, tudo que tu fizeres por palavra ou por obra, diz, faça-o em nome de Jesus. Quer dizer, por palavra ou por obra, estou a lavar roupa, estou a lavar em nome de Jesus.
Estou a cozinhar. Diz, tudo que tu fizer, tudo. Entenda, palavra tudo. O segredo está na palavra tudo. Tudo que tu fizer por obra ou por palavra. Disse, faça-o em nome de Jesus. Pai, eu vou dormir em nome de Jesus Cristo. O céu responde em nome de Jesus. Disse, lhe dou um nome que está acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus toda língua confesse. Todo joelho se dobra, disse, primeiro aqueles que estão lá no céu. Não começa na terra, disse, primeiro aquele que está no céu. Então todo o céu responde, não em nome de Deus, em nome de Jesus. Quando chega no céu, diz, Jesus! Todo mundo vai te olhar. Diz, esse é o código celestial, todo mundo sabe. Tudo responde em nome de Jesus. Agora imagina o teu conhecimento cresça na revelação da pessoa de Jesus. A esse nível, eu farei qualquer coisa que você me pedir em meu nome. Pai, no nome de Jesus, ordeno que essa doença saia. Pai, no nome de Jesus, eu ordeno que o meu irmão que está no lugar X passa nessa situação. Tudo que tu pedires em nome de Jesus, saiba que Deus vai fazer. Ele está lá disposto para o fazer. Cresça nesse conhecimento, na revelação da pessoa de Jesus Cristo, na revelação daquilo que Ele é capaz de fazer. É o homem que ressuscitou os mortos, é Ele. Que multiplicou pães, é Ele. Que andou no mar, é Ele. Disse, se tu também creres, disse, fará as obras que eu fiz. Disse, fará maior do que esta. Disse, por quê? Disse, porque eu vou para o meu Pai. Nunca te esqueça, Jesus está no céu, no teu lugar, a representar você. Tu estás na terra a representar Jesus. Porque nós aqui continuamos a sua obra. As pessoas vão conhecer Jesus através de ti. Alguém está aqui comigo? Yeah. Agora imagina que a tua revelação a cada dia que passa começa a aumentar. O nível do conhecimento do senhorio de Jesus Cristo. O que o Paulo trouxe para nós não é outra coisa, é a revelação que ele recebeu. Imagina, Pedro, João e Tiago faziam Santa Ceia como hábito judeu. Mas em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor aquilo também que eu estava vos ensinar, que na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão. Ele não disse, não recebi do Pedro, disse, recebi do Senhor. Ele não está trazendo uma ceia conforme o judeu, está trazendo uma revelação acerca da pessoa da ceia. Disse, eu recebi do Senhor aquilo que eu estou a vos ensinar agora. Não recebi de Pedro, não recebi de Ananias, recebi do Senhor. Há coisas que você vai receber na parte de Deus. Você vai implementar porque vem do Espírito de Deus. A tua autoridade cresce nessa dimensão do conhecimento, da revelação acerca da pessoa de Cristo. Não é porque o irmão está muito tempo na igreja é que ele consegue as coisas. Não. O que lhe faz conseguir, ou o que lhe habilita para fazer aquilo, é o nível do conhecimento e da revelação que ele tem acerca de Cristo. Nem o quanto tempo que você faz na igreja. Se você notar o quanto tempo que Paulo, Pedro estavam com Jesus, não significou nada para o Paulo quando Deus começou a lhe revelar coisas que nem eles sabiam sobre os gentios. Paulo começou a trazer para eles. Eles não sabiam disso. Em pouco tempo, Paulo tornou-se ensinador de Pedro, Tiago e João. Tiago já não estava. João começaram a aprender. Alguém está aqui conosco? Cresça no conhecimento. Acho que hoje só vamos no terceiro ponto, porque já estou no final. O terceiro ponto. O terceiro ponto é cresça na obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Obediência da pessoa de Cristo. Cresça na obediência. Quer crescer na autoridade? Cresça na obediência. A autoridade está muito relacionada com a tua obediência. Filipenses capítulo 2, começando no versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Isso é uma ousadia. A forma como está colocado isso. Disse, cresça entre vocês o mesmo modo de pensar. Quer dizer que você pode pensar como Jesus. Se a tua ação começa no teu pensamento, logo você pode agir como Jesus. Se eu já consigo pensar, eu posso executar como Ele. Não posso pensar como ele. Não. Paulo diz, tenha o mesmo modo de pensar. Quer dizer, as ideias que você tem são ideias divinas. As ideias que andam subindo na tua cabeça é o mesmo modo de pensar de Deus.
Nunca limita aquilo que sobe no teu espírito. São ideias divinas. A maneira que você ajuda certas pessoas é mesmo do coração de Deus. Se Jesus estivesse lá, faria a mesma coisa como você. Disse, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Versículo a seguir. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Continua. Pelo contrário, ele abriu a mão de tudo que era seu. Tomou a natureza do servo, tornando-se igual aos seres humanos, vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde, a palavra está aí. Obedeceu a Deus até a morte. Queres crescer na autoridade? Obedeça. E a tua obediência? Até a morte. Morte da cruz. Versículo a seguir. Por isso também Deus o exaltou. Soberanamente. E lhe deu um nome. Depois da obediência até a morte da cruz, gerou uma autoridade diferente. Um nome que está acima de todos os nomes. Queres crescer na autoridade? Cresça na obediência. O que é que Deus já te pediu que você rejeitaste? O que é que Deus... Entenda, aquilo que não te custa nada não vale nada. O que não te custou, você não vai valorizar. Aquilo que te custa, você vai valorizar. A unção que nunca te custou nada, nunca vais valorizar. A cura que não te custou nada, nunca você vai valorizar. A bênção que não te custou nada, você nunca vai valorizar. Aquilo que te custa, você preserva. Disse, obedeceu a tua morte, disse, a morte da cruz. Disse, por isso também Deus o exaltou. Deu-lhe o nome acima de todos os nomes. Logo a autoridade cresceu. Ele quando veio na terra não veio com o nome acima de todos os nomes. Não veio assim. O nome de Jesus quando veio na terra não era acima de todos os nomes, não. Quando ele passou nisso, o nome ficou a um nome de cima de todos os nomes. Não veio assim. Só depois desse cenário, quando ele fez isso, depois Deus disse, nesse nome, o céu agora vai responder nesse nome. A terra também, até o inferno vai responder no teu nome. Entenda, não é o primeiro Jesus da Bíblia. Não pensa que o primeiro nome Jesus foi dele, já existia Jesus. Mas só o único Jesus, quando fala, em nome de Jesus sai. Não é em nome de Jesus, olha, pode ter teu vizinho, Jesus está assim de lado. Você fala, em nome de Jesus sai. Satanás sabe qual é o nome de Jesus que você está citando. Não é o nome de Jesus do teu vizinho. Porque nós pensamos, o primeiro Jesus que saiu na Bíblia é ele. E Yeshua já existia. Antes de Jesus chegar já existia o Yeshua. Não é o primeiro Yeshua na Bíblia. Não, o nome dele é Yeshua. Nunca é o primeiro nome. Não, já existia Yeshua. Mas o nome Yeshua de Jesus, é por isso que Jesus, é em nome de Jesus de Nazaré. Está vendo quando João e Pedro chegaram, disseram, eu ordeno, levanta-te em nome de Jesus de Nazaré. Satanás sabe qual é o nome de Jesus que você fala. Não é qualquer nome de Jesus. Ele sabe. Mas o que gerou essa autoridade nesse nome? A obediência. Disse a obediência da morte. A tua espiritualidade vai crescendo no nível da tua obediência, às instruções que Deus anda a te dar. Não vai ser fácil, às vezes. Deus pode não ser simples contigo, pode ser severo com você. Fala, mas toda hora Deus me manda jejuar, aquele até fica embora ali a comer, Deus nunca lhe disse nada. Não leva a tua vida como ele. Se você ver João, filho de sacerdote, João tinha tudo para viver uma vida normal como qualquer um, mas a obediência dele levou no deserto. Vivia no deserto, comia quê? Frutas silvestres. Vestia de quê? Peles de camelo, como se não tivesse ninguém. A vida toda vivia no deserto. Deserto faz frio e faz muito sol. Mas é o lugar de João a não comer fumba como você, a não comer caldeirada como você. Ele comia frutas de quê? Silvestre. É tipo uma maçãzinha que come tudo. Uma vida difícil. Mas é o chamado dele. Ele tinha que obedecer aquilo que Deus lhe orientou. Todos nós não teremos a mesma caminhada cristã. Teremos chamados diferentes. O teu propósito está ligado à tua obediência. O que Deus me chamou para fazer, tenho instruções, tenho coisas que eu tenho que fazer.
Então tu vai lá, eu também não vou fazer isso, o pastor Júlio não faz. Deus opera com ele dessa maneira. O que eu faço, você não faz. Só que você vai falar só daquilo que eu não faço e daquilo que eu faço. Meus amados, o teu chamado com Deus, às vezes Deus vai te falar todos os anos, todos os dias da tua vida, acorda às 3 horas. Eu posso estar assim no teu quarto a dormir. Você vai acordar às 7 e ora às 7. Ele está dormindo, Deus. Esse aqui é fraco espiritual. Não sou fraco. O teu chamado é outro, o meu chamado é outro. A exigência do teu chamado é outro. Você, às vezes, Deus te diz, você jejua todas as semanas, 4 vezes na semana. É o teu chamado. Não falar, não, toda hora sou eu, toda hora sou eu. Oh my goodness. Você se lembra daquela viúva? Ela ficou viúva muito cedo. A Bíblia diz que quando ela ficou viúva, Deus não lhe mandou no outro sítio, Ele mandou na igreja. Orava todos os dias. Quando vieram apresentar Jesus, ela estava lá. O seu chamado, depois da morte do marido, disse, você já não vai se casar mais. Vai na igreja. Vivia lá a orar constantemente. Cada um tem o seu chamado. A tua obediência naquilo que Deus te manda fazer determina a tua autoridade. Se Deus te disse, essa semana dorme no chão, ou estão a dormir na cama, como é que ele está a dormir na cama e eu no chão? Faz aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que determina a tua força. Há alguém para pregar, não jejua, faz. Há outros para pregar e devem jejuar. Fala, ele não jejua, Deus opera. Por que eu tenho que jejuar? Se você não jejua, Deus te abençoe. Se eu para pregar tenho que jejuar, vou jejuar. Nem tem um problema com isso. Não siga ninguém, siga as instruções do Espírito. Vou repetir isso. Não siga ninguém. Siga as instruções do Espírito. A obediência vale mais do que o sacrifício. Diz, a obediência à morte logo gerou. Para mim isso é difícil. Para mim isso é difícil. Eu tenho que pregar nos autocarros. É uma vergonha. Diz, naquele dia eu também vou me envergonhar de você. Se o teu chamado é pregar nos autocarros, não luta para estar aqui à frente. Não precisa disso. Continua a pregar nos autocarros. Continua a ganhar alma nos autocarros. Se o teu chamado é nas praças, nunca luta para te escalarem aqui. A tua luta é para ganhar uma pessoa cada vez que você vai na praça. Qual é a tua luta? Não, eu tenho que estar lá na escala, nunca me escalaram, estou há muito tempo na igreja, esse irmão só chegou agora, já está aí a moderar. Tu não sabes o teu lugar, tu não sabes o teu chamado. Quando você notar alguém tem esses problemas, não sabe o seu lugar. Não sabe por que Deus lhe chamou. Estou na igreja há muito tempo, nem sou fazer a oração final. Nem sou orar pelos miúdos na escola dominical, nunca me chamaram. Não, tu não sabes o teu propósito. Eu imagino João a falar, por que eu tenho que ficar aqui? Tenho que ficar aqui no deserto porque toda hora jejuar. Está aí Jesus comelão. Até os discípulos disseram, mas como é que eles comem toda hora? Nós aqui é jejum. É isso que disseram, como é que eles comem? Nós toda hora é jejum. O que é que se passa conosco, João? Toda hora nós, rababababá, ninguém come hoje. Rabababá, diz, olha aqueles que falou que é filho de Deus. Que o céu se abriu falando que ele é filho de Deus. Mas está sempre a comer. Está sempre na casa dos outros. Mas nós ali no monte, no deserto com aquele sol, remachane, ramamamacha. Mas Jesus na casa dos outros, na casa do Mateus, comeu. Na casa do Lázaro, toda hora lá, comer. Uma coisa boa, João sabia qual era o seu chamado. A tua obediência ao teu chamado, a tua obediência às instruções que Deus te dá, determina a tua autoridade espiritual. Quais são as instruções que Deus te dá? Deuteronômio capítulo 28, vou terminar aqui hoje. A obediência gera autoridade. Será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Todas essas bênçãos. Eu gosto dessa palavra. Todas estas bênçãos vão te alcançar quando você começar a obedecer a voz do teu Senhor. Todas essas bênçãos. 3. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Serás abençoado na cidade e no campo.
Quando? Quando começares a obedecer aquilo que o Senhor te instruiu. Qual é a instrução do teu espírito? Meu amado, a bênção está escondida por detrás de uma instrução. Toda bênção antecede uma instrução. Qual é a instrução que você recebeste no espírito? Não, vou ter que abençoar a casa dessa vizinha todos os meses, comprar alguma coisa a lhe entregar. Essa é a bênção, essa é a instrução do espírito, faça-o. Vou ajudar a casa do Senhor todos os dias, tenho que varrer, todos os dias tenho que fazer. Para ti, tu só estás a fazer. Para Deus, tu estás a responder ao requisito para a tua bênção. Tipo, os requisitos para a bênção são varrer, ou vir à igreja, ou abençoar a casa do Senhor, ou pintar a igreja, ou comprar alguma coisa para a igreja. Para ti apenas estou a comprar para a igreja, mas para Deus estás a preencher os requisitos para ceder a tua bênção. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Versículo a seguir. Bendito o fruto do teu ventre, quer dizer, até os teus filhos. Fruto da tua terra, fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Tudo por causa da obediência. Versículo a seguir. Deus o abençoará com a boa colheita de trigo e de cevada e com muita comida. Versículo a seguir. Deus o abençoará em tudo o que fizerem. Por quê? Obediência. Veja o nível de bênção que está a gerar para ti. Tudo que você vai fazer por causa da obediência, a voz do Senhor diz, Deus vai abençoar tudo. Foste tratar bilhete, chegaste, todo mundo na fila. Aí ele disse, vem. Tipo que te conheço. Ok. Epa, acho que te faço ideia, mas senta aqui. Me faz ideia depois, me trata no primeiro bilhete. Depois vamos falar de ideia. Você é abençoado em tudo que você faz. Você entende, mas o que se passa? Não, a obediência gera essas bênçãos. Versículo a seguir. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Quando a obediência está a gerar isso tudo, proteção divina para você. O Senhor está a combater por você, porque a obediência está a gerar isso. Diz, os teus inimigos vão vir num caminho, mas vão se espalhar em 7 caminhos. Diz, quando tu começares a obedecer ao Senhor, gera autoridade para você. Você chega num lugar e diz, os teus inimigos vão lhes trazer ferido diante dos teus pés. O que trouxe isso? A tua obediência. A obediência gera autoridade. Aprenda a obedecer o que Deus tem te dito. A Bíblia diz assim, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. O que o Senhor está a te orientar esse dia? É difícil. Vou dormir no chão. Vou fazer isso. Vou ter que abençoar essa pessoa. Vou ter que comprar isso para a igreja. Vou tirar esse meu dinheiro. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Para ti apenas, estou a repetir, para ti apenas estás a fazer, mas para Deus estás a cumprir os requisitos para aceder à plataforma da tua bênção. Para ti apenas por toda hora ir na igreja, toda hora eu tenho que fazer isso para a igreja, toda hora eu tenho que orar pela igreja, toda hora eu tenho que orar pelo pastor. Para ti apenas estou a orar pela igreja, estou a orar pelo pastor, mas para Deus estás a preencher os requisitos para aceder à plataforma da tua bênção. Não negligencia a voz do Senhor, por favor. Não negligencia a voz do Senhor. Não negligencia a voz do Senhor. Não negligencia a voz do Senhor. Versículo a seguir. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo o que puseres a tua mão. Te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Aonde você colocar a tua mão, diz, será abençoado. Só o único requisito, obedecer à voz do Senhor. A obediência gerou várias coisas. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Vai mandar que a bênção esteja contigo. No teu celeiro, em tudo o que puseres a tua mão. Te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Versículo a seguir. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem jurado, quando guardar os mandamentos do Senhor teu Deus e andar nos seus caminhos. Aleluia. Renova a tua obediência ao Senhor. Vai gerar autoridade para ti. Você vai notar como você vai começar a crescer com a autoridade. Porque você faz tudo com base às instruções que você recebeste no Espírito. Paulo disse, como eu recebi do Senhor, também vos confirmo.
que Jesus, na noite que ele foi traído, tomou o pão. No domingo vamos aprender muito sobre isso. A plataforma Santa Ceia. Você vai começar a cear várias vezes, né, em casa. Você nunca ceaste. Dessa vez, a revelação que eu vou trazer da Santa Ceia, você vai ficar chateado. Há muito tempo isso estava onde, pastor? O que limita a igreja não é o poder do diabo, é o poder da revelação. Disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alguém foi abençoado?